Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mensagem de Masaru Emoto. Foi um japonês nascido realmente no Japão, tá? E que estudou no século passado as mensagens ocultas na água. Bom, para entender isso, a gente tem que pensar um pouquinho no seguinte. Para os povos do Oriente, tá, no passado, e também para os povos aborígenas, indígenas, os povos nativos, tribais, era muito comum correlacionar os elementos da natureza com os seres humanos, com a nossa vida, com os animais, com os ciclos lunares, né? Havia, né, evidentemente para eles, uma inter-relação entre o que acontecia na natureza interna e externa do ser humano. Ou seja, cada elemento da natureza, né, a vibração dos elementos da natureza reverberavam no ser humano e as emanações e pensamentos e sentimentos do ser humano reverberavam na natureza e entre as pessoas também. Isso era evidente, isso é uma questão energética, tá? Bom, a partir daí ele começou a estudar a questão das moléculas da água, tá, gente? Ele escreveu alguns livros diferentes sobre a água, tá? O poder oculto na água, né? E as mensagens ocultas na água. E o que ele fazia, então, nesse estudo, gente? Basicamente, ele relacionava e ele padronizava. Então, pessoas e mensagens positivas de um lado, né? E pessoas e mensagens negativas do outro lado. Então, vamos supor, né, em um estudo ele colocava mensagens de amor, alegria, saúde e emanava isso, frequenciava e pensava nisso, né, em um determinado recipiente com água. Do outro lado, ele fazia algo parecido, emanando pensamentos de tristeza, doença, raiva. Resultado desse estudo, né? Ele começa a analisar então imagens de microscópio e ele começa a ver o desenho que se forma na água a partir da emanação dos pensamentos e sentimentos. Daí é algo muito interessante, né? Ao mesmo tempo muito positivo e por outro lado perigoso no sentido de que quando nós, seres humanos, estamos numa frequência negativa, gente, quando a gente está muito triste, com raiva, nervoso, seria interessante a gente parar e evitar consumir água ou qualquer outro elemento que você está colocando para dentro de você. Se você estiver numa frequência de raiva, gente, o desenho que se forma, então é um desenho muito triste, assim, muito pesado, no sentido de que você pode estar contaminando a água através do seu pensamento, do seu sentimento, você está gerando uma frequência ruim naquela água. E se você ingerir aquela água, provavelmente toda essa frequência vai reverberar dentro de você. Olha o perigo. Daí, né, isso não é para gerar medo, muito pelo contrário, para despertar a consciência de que se a gente não tá bem, né, não é questão de falar, você não pode ficar mal. Não, todos nós somos seres humanos e passamos por diferentes pensamentos e sentimentos ao longo do dia e da vida. Mas aí a importância da gente começar a despertar a consciência para perceber quando não estamos bem. Parar um pouquinho, respirar fundo e buscar fontes, né, formas de melhorar, de sair daquele padrão vibratório. Porque o problema não é fazer mal apenas para o outro. Esse padrão vibratório não faz mal para nós mesmos. Porque muitas vezes nós contaminamos a nossa água, o nosso alimento, né? E muitas vezes até as pessoas ao redor, dependendo do padrão de pensamento e sentimento que a gente tem. Então imagina, se você toma um copinho de água nessa vibração de tristeza, de raiva, né, ou de mágoa, aquilo pode, infelizmente, envenenar sua água e despertar, né, ou contribuir para que em algum momento você tenha alguma doença. Pelo contrário, a partir do momento que você desperta a consciência e você começa a tomar de forma mais consciente essa água. Bom, eu não tô bem agora, então para um pouquinho. De repente você vai lá, respira fundo, se conecta aos elementos da natureza, olha para o céu, flores, jardim, respira, se interioriza, deixa sair aquele padrão energético, caminha, pisa na terra, né? Faz alguma atividade que te faça bem, né? Um exercício físico, uma luta, uma dança, uma yoga, tá? Uma meditação. E aí depois, você pega o seu copinho de água com mais consciência, né? De repente, se você ainda não tá bem, coloca uma música tranquila, uma música que te melhore seu padrão vibratório. E aí começa a emanar coisas boas para essa água. E a partir daí, gente, você sai do padrão de doença, né? O padrão de água contaminada e você entra no padrão de uma água que pode gerar a cura. Então, olha isso, gente. Tudo depende da gente. E é lógico, a partir do momento que a gente desperta a consciência.
É claro que tudo aquilo que a gente já fez e a gente não sabia, não podemos nos culpar, nos punir, nada disso. Muito pelo contrário, os conhecimentos chegam para despertar nossa consciência. Então, a partir do momento que eu entendi, que eu sei que se eu não estiver bem, eu não deveria me conectar a outros elementos, a outras pessoas e outros seres, porque eu posso estar contaminando através do pensamento ou do meu sentimento. Então, né, posso estar contaminando a mim mesmo, as pessoas ao redor, o ambiente ao redor. Então, qual que é o desafio? É perceber se estamos bem ou não e buscar recursos, instrumentos para ficar bem inicialmente. Se ainda assim não conseguimos, coloca uma música, né, uma dança, corra, faça atividade física, brinque, medite, né? Jogue um jogo, respire fundo, vai no jardim, pegue sol, faça uma atividade que te faça bem, que te reconecte através dos elementos da natureza. E aí, a partir daí você começa a pensar e vibrar coisas positivas. De novo, se você não conseguir sozinho, use algum recurso, coloque uma música instrumental ou outro tipo de música, mas que te tranquilize, coloque mensagens de autoajuda, procure um livro que você gosta com mensagens positivas e a partir daí você vai escolher o seu padrão, né, de pensamento e sentimento. E aí você vai, querendo ou não, ser responsável por gerar cada vez mais saúde, vitalidade, alegria, disposição. E além de estar fazendo bem a si mesmo, né? Você também vai estar fazendo bem ao redor. E olha o desafio, né, gente? A partir daí, então, do despertar da consciência, você pode, então, encontrar outros e outros, né, conhecimentos paralelos e também interconectados. De repente, essa água, você põe uma água solarizada perto da janela da sua casa, né, numa garrafinha de vidro, solarizando, ela vai ter a frequência também da energia solar. Olha que interessante, né? Você pode colocar mensagens no próprio vidro, mensagem de luz, amor, alegria, né? Fazer um desenho bonito no seu vidro, pôr uma aguinha solarizada ali. Junto com essa água você pode pôr cristais dentro da água. Então, por exemplo, se você quer energia de amor, põe um quartzo rosa, né? Você pode colocar um quartzo verde para vibrar mais saúde. Ah, se eu quero de repente ficar mais tranquilo, eu posso fazer um chazinho junto ou colocar umas ervas de camomila dentro dessa água, deixar pegando sol, ela vai formar um chazinho natural. Então, olha isso, gente, eu vou potencializando cada vez mais também o padrão positivo. Então, ter consciência disso não é para ter medo, né? E nem pra gente se punir, porque nós nascemos no mundo e aqui no mundo ocidental é muito normal essa questão muito mecânica e muito material em relação até mesmo à alimentação, a pensamentos e sentimentos e a culpabilidade. Não, é despertar a consciência para fazer pequenas mudanças que façam bem a nós mesmos inicialmente, né? Que utilizemos o conhecimento da natureza ancestral, aborígene, indígena, né, gente? Dos povos tribais, né? Dos africanos, dos indígenas e que possamos usar essa energia a nosso favor, né? Inicialmente fazendo bem a nós mesmos e depois emanando essa energia para todo o planeta também. Então, muita luz, muita consciência para todos. Namastê!